Buongiorno, buonasera a tutti voi. Eis que chegamos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast da Lapor Salomão e Queiroz Advogados sobre empreendedorismo. No episódio de hoje, nós iremos tratar sobre medicina e empreendedorismo, como essa relação se torna harmoniosa. Falaremos sobre estética e, para essa grande missão, eu tenho ao meu lado, mais uma vez, ele, Guilherme Queiroz. Obrigado por aceitar meu convite. Valeu, Lapor. Vamos que vamos. Estamos animados hoje. A gente vai experimentar essa união aí entre medicina e empreendedorismo. Nós aqui que somos da área do direito, da área intelectual, que também empreendemos, nós advogados, vemos as facilidades, as dificuldades e enfim, como sair de uma área técnica em que a gente treina ali para poder trabalhar num ambiente específico ali para exercer aquela atividade intelectual, e a gente migra para o empreendedorismo. Então vai ser muito bom poder ouvir e vamos lá, sem dar muito spoiler. Com certeza. E o que eu posso afirmar com absoluta convicção é que o convidado que encontra-se à minha esquerda é o nosso convidado de maior senioridade, de maior experiência. Consequentemente, a nossa conversa vai ser muito produtiva. Dr. Luiz Felipe Reis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Sempre encantador poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo e principalmente sobre essa questão técnica, né, de ser levado ao empreendedorismo, porque tem algumas pegadinhas que ninguém conta, né? Então, enfim, é um grande desafio, mas um prazer poder falar aqui com vocês. Que ótimo. A gente espera tratar também dessas pegadinhas. Estamos no YouTube e estamos no Spotify. Doutor Luiz, a pergunta que a gente precisa começar esse podcast é a respeito da sua trajetória, tanto na medicina e como é que se deu esse flerte hoje, esse casamento com o empreendedorismo, por gentileza. Bom, a gente está com tempo? Com certeza. Na verdade, a minha história no empreendedorismo, na verdade, ela é uma história de vida. Assim. Eu nunca me imaginei como empreendedor. Eu brinco lá na minha empresa até hoje que eu não sou empreendedor, que eu sou médico, né? E, na verdade, a vida foi me levando para o lado empreendedor de uma forma muito orgânica, né? Eu brinco que o day one foi quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu tive uma doença, foi uma doença muito séria, tive meningite e vivi o outro lado, né, como paciente, e ali começou o meu amor pela medicina, na verdade. Então ali eu defini que queria ser médico e comecei a trilhar a carreira depois que entrei na faculdade. E como eu vivenciei o lado de paciente, eu já tinha muito direcionado na minha cabeça o que eu queria fazer pelo meu paciente, né? Então, você sempre vê as feridas do cliente, então você quer oferecer um serviço melhor, cada vez melhor. Então, durante a minha carreira ali acadêmica, eu já tinha um olhar muito criterioso para as feridas do mercado de saúde. E muitas coisas eu não concordava, enfim. De maneira que aquilo ali foi me levando, inicialmente me levou para a cirurgia plástica, né, que eu queria lidar com o lado bom da medicina, né, queria trazer muita felicidade para as pessoas e não queria tratar de maneira spot ali uma doença, né? Eu queria, de certa forma, mudar a vida das pessoas em algum aspecto. E comecei a ver que com a cirurgia plástica, muito pela questão da autoestima, a gente conseguia direcionar um pouco a vida da pessoa para coisas melhores, né? Então, a paixão pela cirurgia plástica começou aí. E aí, enfim, me formei no Instituto Ivo Pitangui, né? Que certamente foi uma das maiores escolas de cirurgia plástica de todos os tempos. O professor Pitangui era um ícone, né? E depois, convivendo ao lado do professor, eu vi que ele era muito mais do que um bom médico, que ele era um baita empreendedor. Então, minha escola foi muito boa. Então, fiz a escola do professor Ivo Pitangui. Quando eu me formei, fui trabalhar em alguns hospitais públicos, né? A formação do cirurgião plástico é muito árdua, né? Porque são 6 anos de faculdade, depois 3 anos de cirurgia geral, e aí você tem uma vivência muito forte de hospitais públicos, né? Por isso que o Brasil é um celeiro de bons médicos, né? Hospital público é medicina de guerra, né? Você cuidar do seu paciente, no matter what, as condições que você tem ali, você tem que salvar
as pessoas. Por isso que os médicos brasileiros são fantásticos, né? Eles se viram nos 30, né? Então, enfim, vivenciei tudo isso, trabalhei em inúmeros hospitais, como cirurgião geral, como clínico geral. Depois entrei lá no Instituto Ivo Pitangui. Ali tinha um volume incrível de pacientes, porque era uma residência que era referência, não só da parte estética, mas também da parte reparadora, né? Então, pude vivenciar todas as subespecialidades da cirurgia plástica. Convivi muito ao lado do professor Pitangui, então, ao todo, se contar meu tempo de fellow, de residente, e depois ali um tempo como professor também lá, eu vivi quase que 10 anos ali no serviço do professor Pitangui. Então, foi uma escola de empreendedorismo também, né? Tinha um olhar muito criterioso ali para tudo que ele fazia. Quando eu saí do Ivo Pitangui, eu montei minha primeira clínica, que era uma salinha de 30 metros quadrados, para começar minha carreira como cirurgião plástico. Ao mesmo tempo, trabalhava em alguns hospitais da Redditor, cheguei a trabalhar em 8 serviços, 8 hospitais da Redditor, chefiei serviços de cirurgia reparadora lá. E aí eu começo a ser fagocitado por essa questão de gestão, né? Porque abri meu consultório, chefiava serviços no hospital e via que eu era muito carente de conhecimento de gestão. Na verdade, todo médico, ele é muito carente desse conhecimento, porque a nossa formação é muito técnica, muito segmentada para a área de medicina. Só familiar aí, né? Não é? É isso. Pra nós Essas também. pegadinhas que ninguém conta pra gente. É verdade. Que é o professor que acha que pode abrir uma escola, que é o advogado que acha que pode montar uma empresa, o médico Claro. que pode montar uma clínica. Com certeza. Existe um universo ali que ele desconhece, que ele vai aprender na dor, depois que ele parte para esse cenário, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu montei meu consultório, comecei a ver que eu tinha que ter uma certa gestão ali sobre tudo que eu estava fazendo e comecei a consumir conteúdos sobre gestão que eu não tive acesso na minha faculdade, não tive acesso como médico, né? E aí, uma das coisas que eu mapeava, eu sempre gostei muito de número, né? Eu era um médico meio maluco, né? Porque, assim, médico não gosta de número. E eu sempre gostei muito de número. Talvez porque meus pais eram empreendedores, né? Meu pai é engenheiro, mas empreendedor, dono de empresa. Minha mãe é arquiteta, mas também empreendedora, dona de empresa. Vi o crescimento assim, dos meus pais, né? Não tenho berço de ouro. Tudo sempre foi com muito trabalho, muita construção. Então, eu vi ali o quanto meus pais se aprimoravam ali também na parte da gestão. Então, naturalmente, como médico, eu fiz o mesmo, né? E aí comecei a me aproximar dos números, porque gestão requer análise, né? Para você ser muito assertivo nas suas decisões. Decisão sem análise, ela é puro achismo. Que não pode ser medido, não pode ser administrado, né? Exato. A chance de dar errado é enorme. Sim. Quando você segue pelo que você acha, a chance de dar errado é enorme. Então, você tem que ter um mínimo de análise criteriosa para você ficar embasado em argumentos plausíveis para tomadas de decisões. Pelo menos para conhecer os riscos, né? Pelo menos para conhecer os riscos mínimos. Exatamente isso. Então, comecei a me aproximar muito dos números. E aí, me aproximando dos números da minha clínica, que eu fui sendo fagocitado organicamente por essa questão do empreendedorismo. Então, o primeiro número que eu vi é que o meu paciente ele me indicava mais à medida que ele frequentava a minha clínica. Natural. Eu operei a paciente está indo ali nas consultas dela de retorno, eu me faço lembrar. Então, ela está vivenciando ali a jornada da cirurgia plástica. Então, natural que ela contava para todas as amigas, né? Se alguma amiga queria fazer cirurgia plástica, ela fazia mó foto, pô, vai no meu cirurgião e tal, ele é ótimo, pé. Então, eu comecei a mapear que enquanto ela estava frequentando a minha clínica, ela me indicava muito mais. E eu também queria me diferenciar para trazer serviços diferenciados para o meu cliente. Porque imagina, eu tinha 30 e poucos anos, 20 e muitos anos, isso para o médico é muito jovem, né? Médico é uma carreira que as pessoas querem experiência. Isso é verdade. Então, eu concorria com cirurgiões plásticos aqui no Rio de Janeiro que eram ultra renomados. O próprio professor Pitangui, né? Como é que eu ia concorrer com o professor Pitangui? Claro. Né? E quando eu penso em concorrência, eu não gosto muito de olhar para os lados, eu gosto sempre de olhar muito para frente, né? O que eu posso fazer de melhor para o meu cliente me escolher? Então, eu não sou muito adepto de ficar copiando o que os outros fazem. Fico atento ao que os concorrentes fazem, mas não sou muito de ficar copiando, né? Ficar torcendo contra. Pelo contrário, eu gosto de torcer muito a favor de concorrente, porque isso aflora o mercado, né? Te puxa para cima.
E eu ficava sempre olhando muito para frente, cara, o que eu posso fazer que os cirurgiões não fazem ainda para o cliente me escolher, né? Então eu queria dar cada vez um serviço melhor para o meu cliente, que é algo que médico não olha muito. O médico olha muito o resultado dele, né? De dar um bom resultado cirúrgico, de traçar um bom tratamento para aquele doente, mas não necessariamente ele pensa na jornada que esse cliente tem. Então é muito comum, por exemplo, o bom médico não atender numa clínica bacana, o tempo de espera ser muito longo, né? O cara fica ali esperando 2 horas. Quem não passou por isso, né? Você vai num médico bam, chega lá, fica esperando 2 horas o cara. Toma água, toma café, lê uma revista. Clássico, né? Exatamente. Às vezes o staff dele também não é tão preocupado assim com o atendimento ao cliente. Então, às vezes é comum ele ter aquela secretária que não é muito simpática, né? Porque eu até brinco, né? Médico você acha Deus. Imagina a secretária do médico. Você acha a secretária do Deus, né? Então, às vezes é comum que também a secretária não gera ali uma boa jornada. E eu era muito crítico a toda essa situação também, porque eu já tinha sido paciente. Perfeito. Então, eu comecei a, imagina, mais de 10 anos atrás, estudar sobre Customer Experience. Pô, hoje em dia todo mundo sabe o que é isso, tá super em alta, né? Padrão Disney de atendimento. Exato. Imagina isso há 10 anos atrás e na área da saúde. Então eu comecei a aplicar muitos conceitos de Customer Experience dentro do meu consultório. Era um consultóriozinho de 30 metros quadrados. E aí no conceito de Customer Experience eu chego ao conceito do One Stop Shop, que é, pô, eu preciso resolver a vida do meu cliente aqui em toda a jornada da cirurgia plástica. Então eu começo a agregar ali coisas da jornada da cirurgia plástica para resolver a vida dele. Então, por exemplo, o que meu paciente precisa fazer? Ele precisa fazer exames, né? Ele precisa fazer um risco cirúrgico. Eu liguei para um cardiologista amigo meu e falei, cara, quer atender um dia na minha clínica? Que aí você faz o risco cirúrgico dos meus pacientes, né? Era muito comum no pós-operatório o paciente me pedir indicações de dermatologia. Aí, pô, vou botar uma dermatologista aqui para atender minha cliente. Uma hub de soluções médicas. Isso aí. Que a princípio era focado na jornada do meu cliente, né? E aí assim ele ficava mais tempo ali na minha clínica, fazendo a jornada toda dentro da minha clínica, ele me indicaria mais. Claro. E deu super certo. Eu trouxe todo esse hub ali de serviços para o meu cliente e minha carreira começou a despontar de forma muito rápida, muito cedo. 1 ano depois, eu já tinha uma carteira de clientes maravilhosos, já segmentado ali para um público AAA, né? Aqui na Barra da Tijuca. E aí foi me dando fome, né? Pô, legal, tá dando certo. Aí começa a ver que tem uma veiazinha empreendedora ali, né? Que é aquele... O empreendedor, ele é um inconformado saudável, né? É sempre mais, né? Sim, nunca tá bom, né? Sim. E é legal que você fala clientes, né? Os médicos provavelmente falam dos pacientes, né? Já viu o seu viés empreendedor. É porque essa é um conceito muito do passado, né? Aquela história do paciente não ser cliente é um conceito do passado, né? O médico, ele não é Deus, né, gente? Ele é um prestador de serviço como qualquer outro. O que a gente faz é, de fato, cuidar de pessoas não é uma coisa muito normal, né? Então, a única diferença é essa, mas ele é um prestador de serviço como qualquer outro, onde tem um cliente ali cheio de expectativas, que a nossa ideia aqui é atingir as expectativas dos nossos clientes, né? Eu tenho um colega na minha psicanálise, pequeno parênteses, que ele é médico, ele é nefrologista, ele fala isso, falam que a medicina é vocação, não é vocação, é uma profissão. Eu presto serviço para um cliente. É isso aí. Como qualquer profissão, você tem que ter um ponto de vocação ali que se enquadra aquele tipo de profissão que você tem. Assim como vocês, advogados. Se vocês não gostam de pessoas, tem que fazer outra coisa. Porque vocês também lidam com a vida das pessoas, vocês direcionam as decisões de vidas de pessoas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de pessoas, você tem que trabalhar com outra coisa. Vai trabalhar com maquinário, com alguma coisa mais técnica ali, que não lida com pessoas. O médico que não gosta de pessoas, ele está fadado ao insucesso. Porque a nossa vida é cuidar de pessoas, né? Então, se você não é apaixonado por pessoas, você tem que escolher outra coisa, né? Então, enfim. E aí, dentro desse cenário, voltando ao papo lá do consultório, eu comecei a investir bastante nesses conceitos de Customer Experience e dá super certo, né? Meus pacientes me indicando cada vez mais, eu subindo cada vez mais o meu ticket. E aí, naturalmente, né, nesse inconformismo saudável, eu queria mais. E aí eu pego uma salinha do lado, né? Eu tinha até um advogado do meu lado.
Meu primeiro consultório foi ali no Le Monde, na Barra da Tijuca, que ficava num cornerzinho ali do Ficava do outro andar. lado da rua, praticamente. E eu só tinha um lugar para crescer, que era o cara que estava do meu lado. Ele era um advogado. Cara, eu fiquei 1 ano tentando convencer o cara de sair, porque, cara, eu tinha investido o dinheiro da minha vida no meu consultório. Claro. Então, sair dali não era... Né, eu não Viável. ia assumir esse risco, né? Sim. De deixar todo o meu patrimônio ali. Então, eu só tinha uma sala para crescer. E eu precisava crescer para gerar mais serviços para os meus clientes. E aí, cara, eu fico 1 ano ali convencendo o cara de sair. E foi muito engraçado, que ele não queria sair por nada, porque o escritório dele era lindíssimo, né? Eu falei, cara, olha só, então eu vou encontrar um escritório melhor do que o seu aqui para você ir. E aí, se você não for, é pessoal, pô. Se tinha um problema e você foi criativo e buscou a solução. Não, tinha que ter. Era a única oportunidade de crescimento que eu tinha era ali. Perfeito. Você colocou ele no colo e falou, eu vou te ajudar. Isso aí. E eu achei um escritório melhor que o dele, que era pagando exatamente o que ele pagava. Eu toquei lá de novo. Que Cara, legal. pessoal, eu achei, agora você tem que ir. Já até negociei para você. Aí ele tinha uma multa, paguei a multa dele e tal, o cara foi. E aí eu Legal. cresci meu consultório pro lado, abri mais 3 salas, chamei 2 queridos amigos para serem meus sócios. Sempre, graças a Deus, tive muita sorte nessas escolhas. Né? Um era cirurgião plástico, que operava junto comigo, também foi ex-Pitangui, maravilhoso. E o outro era um endocrinologista. E aí foi muito marcante para mim, porque esse endocrinologista, ele era um visionário para essa parte de medicina preventiva. Ele não atuava como médico cuidando de doença. Ele ia além. Ele era um cara que era focado na parte de prevenção. Então ele cuidava da doença, mas sempre com o olhar de, cara, o meu paciente não pode ficar doente de novo. E ele consumia muitos artigos do setor de qualidade de vida da Harvard Medical School, o qual eu fiquei um baita entusiasta também, consumindo artigos científicos da Harvard Medical School, porque ele tinha um setor de qualidade de vida que era algo muito novo para a medicina, né? A medicina, ela tem as especialidades clássicas dela. E nunca ninguém olhava essa parte preventiva, que é o cara não ficar doente. Né? O médico, ele é preparado na faculdade para cuidar de doença. E ele nunca teve um olhar muito criterioso de como eu faço para o meu paciente não ficar doente. E eu começo a ver ali um ponto de futuro. Assim, cara, a medicina vai evoluir para isso. Porque a nossa sociedade, ela tem esse conceito de só procurar médico quando fica doente, né? Exatamente. Quando você pensa em gerações dos nossos avós e tal, era muito comum você ter pessoas que com 50 anos nunca tinha feito um exame, nunca tinha ido a um médico, porque nunca tinha sentido nada. Sim. Hoje em dia é quase impossível. Então, culturalmente, isso veio modificando. E quando eu vi ali o Carlos, que era meu sócio, atuando, eu olhava e falei, cara, o futuro da medicina é isso. Não é só mais cuidar de doença, é as pessoas não ficarem doentes. E aí, dentro das nossas trocas diárias, né, a gente tinha inúmeros pacientes em comum. Eu conheço ele até através das minhas pacientes. Começo a ver uma medicina vanguarda ali. E começo a absorver muito conteúdo sobre isso. E aí, tudo que eu começava a colocar ali dentro da clínica tinha a ver com isso. Que era prevenção, qualidade de vida, longevidade. Muito estimulado pelo Carlos. A gente começa a ter uma visão em relação a isso. E o negócio começa a crescer. Né? Então, a clínica começa a ficar lotada. Eu começo a colocar outras especialidades focadas nisso também. Naquela hora, a ficha da cirurgia plástica cai para mim, né, como um pilar de qualidade de vida e não só como uma questão fútil de estética. Né? Eu nunca olhei a cirurgia plástica com esse viés de comércio, né, que as pessoas brincam, né, de vender um peitinho, vender um corpinho bonito. Eu sempre tinha um olhar muito criterioso para a autoestima da pessoa se olhar no espelho, ver o que está em desarmonia e como eu faço para essa pessoa viver melhor com ela mesma. Né? Porque vivendo melhor com ela mesma, ela conseguiria viver melhor com o mundo. Né? Sempre tinha esse conceito. Então era de fazer as pessoas viverem melhor, não era vender um peito. Né? Fazer alguma coisa para de fato ela destinar a vida dela a viver melhor. E aquilo começa a fazer tudo muito sentido para mim. Eu falo, pô, eu preciso... cara, trazer mais pessoas para esse conceito. E aí, eu sou testado ali pela primeira vez, principalmente em relação à questão da vaidade, né? Outro dia eu ouvi de um amigo meu, ele virou para mim e falou assim, Felipe, você tem uma escolha, assim, ou você vai ser vaidoso ou você vai ganhar dinheiro.
A vaidade, o bolso só tem lugar para uma coisa. Ou a vaidade ou o dinheiro. Você escolhe. Toda vez que você estiver sendo vaidoso, você em algum momento vai perder dinheiro. Porque você está agindo com emoção. A vaidade faz você agir com emoção. Então você perde a razão sobre as suas decisões. E o médico é um ser muito vaidoso. A gente é preparado nessa forma, assim, na faculdade, a sermos vaidosos, né? Vestir aquele jalecão bonito, né? O paciente te olhar com aquele olhar assim, pô, esse cara é um ser diferente. Eu nunca tive muito isso. Então, quando eu fui testado pela vaidade, eu digo isso porque eu tirei o meu nome da clínica. Todo médico tem o sonho de ter uma clínica com o próprio nome. Sempre foi assim. O próprio professor Pitangui, né? A clínica Ivo Pitangui. Verdade. Todo médico, quando ele ganha fama, ele bota o nome dele na clínica. E eu tinha vários médicos ali trabalhando comigo. A minha ideia era atrair mais médicos para trabalhar comigo. E eu não queria que o médico que fosse trabalhar comigo tivesse um conceito que estava trabalhando para o Luiz Felipe. Queria que o cara estivesse trabalhando na clínica dele, no consultório dele, e que o paciente também tivesse essa percepção. Cara, eu estou indo lá no especialista doutor fulano de tal, o consultório do doutor fulano de tal. Não é o doutor fulano de tal que atende no consultório do doutor Luiz Felipe. E aí eu tiro o meu nome. O nome da nossa primeira clínica foi Art Sculpt, né? Que foi um baita sucesso. Um ano depois desse meu movimento ali de tirar o advogado, um outro amigo meu, ele achou uma cobertura ali no Le Monde, de 30 metros quadrados a gente foi para 70 e poucos metros quadrados, e ele acha uma cobertura de 200 e poucos metros quadrados. Aí eu vi que eu era também um pouco empreendedor, porque todo empreendedor é um pouco louco, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Queria crescer e se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai comer. Eu não sabia o que era forecast, o que era business plan, era tudo papel de pão. Assim, eu vou crescer, eu vou aumentar meu espaço, tenho mais chance de ganhar dinheiro, vou ganhar mais dinheiro. Vamos! Não mensura risco nenhum, né? Então eu era aquele empreendedor louco, não sabia o que estava fazendo. E aí viro com meus sócios e falo, cara, tem uma oportunidade aqui pra gente crescer. Baita salto, vamos ter que botar dinheiro, vamos sair de 70 metros quadrados para 200 e pouco. Vocês topam? Aí os caras olharam para mim e falaram, pô, topamos. Eu falei, pô, os caras toparam. Convenci muito fácil. Enfim, aí fomos, cara. Fechamos a clínica e damos esse grande salto. E para nossa sorte e muito trabalho, eu não acredito muito em sorte, né? Então eu sempre brinco com essas histórias. Com muito trabalho, de domingo a domingo, virando madrugadas com dores de cabeça, dá super certo. Então, cara, a clínica começa a crescer, muitos médicos querendo trabalhar com a gente, atendendo sempre a classe A, um ticket maravilhoso. Cara, a gente botando cada vez mais serviços, eu botando muito serviço de estética, então a gente começa a comprar maquinários de estética e tal. E aí a coisa começa a ficar ainda maior, eu falo, pô, agora não dá mais para eu fazer gestão aqui nas minhas planilhas de Excel, né? Imagina, um médico metido a mexer no Excel, é um horror. Cara, preciso de sistema, preciso de financeiro, preciso de contabilidade. Não cresce assim, né? Cresce assim pra todo lado. Isso é que ninguém explica pra gente. Mas outra pegadinha aí, vamos contar. Outra pegadinha. E aí, enfim, aí eu começo a contratar algumas pessoas, começo a investir mais na gestão da empresa, trago uma administradora, colo ela do meu lado ali, começo a absorver um monte de conhecimento dela, começo a sugar um monte de conhecimento dela, começo a fazer cursos de gestão, né, para me capacitar minimamente para aquele cenário que eu estava vivendo. E aí, quando eu começo a fazer mais gestão e a coisa começa a dar mais certo, você começa a ficar meio viciado em entender essas histórias, né? E aí começa a me aprofundar em todos os assuntos que você puder imaginar. Então, eu comecei a ler Kotler, marketing, meu livro de cabeceira é um livro de finanças. Imagina, que loucura, né? E estudando ainda cirurgia plástica, indo nos congressos. Aí a vida começa a ficar uma loucura. Né? Como médico e como empreendedor. E eu via que a grande saída era estrutura. Assim, cara, para eu conseguir dar conta de tudo, eu não posso fazer as coisas sozinhos. Eu tenho que ter pessoas boas, eu tenho que ter estrutura, porque eu não quero deixar de ser médico nunca. Né? Tanto é que meus amigos começam a brincar comigo. Assim, pô, estamos na contagem regressiva aqui, apostando o dia que você vai deixar de ser médico. Né? E eu tenho amigos médicos que já foram para a área empreendedora também, que fizeram essa virada, né? Porque é muito difícil você... Porque a medicina, ela te requer muito, né? O seu paciente, o nível de entrega que você tem, quando você quer ser um bom médico, é um nível de entrega que não é negociável. E das carreiras é a que você mais investe tempo, né? Muito legal. Porque, foi o que você falou, são 6 meses, 6 anos no mínimo, cirurgia geral, e você vai se especializando, e você falar não mais,
Eu vou seguir o empreendedorismo e me debruçar sobre finanças, gestão e marketing. É de uma coragem Uma loucura, incrível. né? Sim. O empreendedorismo tem muito isso, Tem né? muito isso. De loucura. E de execução, sobretudo. Porque às vezes Perfeito. aquela loucura vira ali um devaneio, até tira algumas noites de sono, mas você não executa. Exato. E pelo contar da sua trajetória, você teve uma execução ali bem tempestiva, né? Sim, sim. Foi bem veloz, assim. Tudo Bem que veloz. aconteceu. Às Bem vezes veloz. o Felipe fala, feito melhor do que perfeito. Às vezes a gente tá na dúvida, cara, vamos fazer, vamos pra frente. Melhor a gente ficar aqui debatendo. A gente tem muito disso mesmo. Exatamente. E hoje o estado atual do seu empreendedorismo relacionado à medicina, de fato a gente pode chamar de uma hub de serviços médicos de prevenção, de bem-estar. O foco ele começa ali, né, nessa construção que eu contei para vocês, e aí aí eu começo a mapear o mercado e vejo que o que a gente estava fazendo existia um timing perfeito para aquilo ali, porque culturalmente a cabeça do paciente ela vinha mudando. O paciente ele queria muito mais acesso ao serviço em saúde para não ficar doente do que para tratar a doença. Eu começo a entender que o próprio mercado estava ansiando por isso, né? Eles queriam muito isso, né? Queria que algum player focasse em prevenção. Porque se vocês pararem para pensar, o mercado de saúde como ele é concebido hoje, ele não é um mercado de saúde, né? Porque todos os stakeholders, eles ganham dinheiro com a doença. A rede hospitalar, ela só ganha dinheiro quando o paciente interna. Indústria farmacêutica, né? As clínicas oncológicas que estão tão em altas, é só ganhar dinheiro quando o cara tem câncer. Quem é que está ganhando dinheiro para o cara não ficar doente? No mercado de saúde como a gente vê hoje, não tinha nenhum player. Isso era muito para as academias, agora para a questão de indústria de alimentação saudável. Mas na indústria médica, ninguém ganha dinheiro com a prevenção. Todo mundo ganhava dinheiro com a doença. E eu começo a ver uma oportunidade ali e falo assim, cara, a gente pode ser esse player. A gente pode ser esse player médico que ganha dinheiro para as pessoas viverem mais e melhor. Pô, vamos entrar de cabeça nisso? Porque a indústria da doença, é óbvio que ela é importante, ela é fundamental. Mas aí, o mercado de saúde não pode ficar pautado na indústria da doença, senão é um conflito muito grande. Eu ganho dinheiro para as pessoas ficarem doentes, mas não é isso que o cliente quer. O cliente não quer ficar doente. Então, faltava esse alinhamento ali de direcionamento com o cliente. O cliente não quer ficar doente. Ele quer viver saudável. Quem é o player que está olhando para isso? Então, eu olho essa questão e caio de cabeça. E aí, o que começa a acontecer é que, imagina, a gente era 100% particular, né? Com um ticket alto, e o mercado de planos de saúde começa a ver o que a gente estava fazendo. E aí eu começo a ser acessado ali por alguns planos de saúde para fazer o credenciamento da minha clínica, porque eles viam que a gente estava pautado na prevenção. E depois que eu comecei a entender que toda a sinistralidade de um plano de saúde ela está pautada na doença, ele precisava de algum player ali olhando a parte de prevenção. Entendi. E aí eles começam a acessar a gente. Óbvio, não fazia nenhum sentido eu credenciar a Art School, porque atuava com um ticket muito alto. E aí tem um caso muito engraçado, que eu vou a um congresso em São Paulo sobre gestão, né? Eu recebo um convite para ir a um congresso em São Paulo de empreendedorismo na área de saúde. Quando eu chego lá, estão todos os stakeholders da área de saúde se degladiando. A indústria hospitalar, a indústria farmacêutica, rede de laboratórios, médicos, mas assim, se degladiando, falando que o mercado era insustentável, que ninguém controla a jornada do paciente, que a sinistralidade está batendo números altíssimos, que a indústria estava inflacionando muito o mercado de medicina, né? Porque o mercado médico é um dos únicos mercados onde a tecnologia ela chega para onerar, ela não chega para baratear, ela não chega com o viés de sustentabilidade, né? Só um exemplo rápido que eu dou é exame, né? Antigamente não tinha exame. Aí depois surgiu o raio-x, aí depois ultrassonografia, tomografia, ressonância, PET scan, tudo onerando, nada barateando. E o paciente querendo tudo, eu quero fazer raio-x, eu quero fazer tomografia, e ninguém controlando. Quem é que diz se o cara pode ou não fazer? Prescreve e o cara faz. Então começa a haver muito desperdício também em saúde, porque ninguém controlava o uso do plano de saúde. Simplesmente o cara tinha um cartão Black ilimitado, que ele usava da maneira que ele quiser e onerando. Total. E aí, enfim, imagina, isso eu estou falando de 2015, 2016, eu mapeando esse mercado.
Hoje está acontecendo o que a gente está vendo. Pós-pandemia, os planos de saúde publicaram os resultados do ano passado, 92% de sinistralidade. Para vocês entenderem, um plano de saúde ele vive de forma saudável até 70% de sinistralidade. 92% de sinistralidade. E aí começa a repassar para o cliente, né? Claro. Por isso que as empresas têm lá 30% de reajuste, 40% de reajuste. Não é à toa. É porque alguém vai pagar essa conta. Perfeito. E o mercado começou a repassar essa conta ali para o cliente. Só que eu estou falando que a gente mapeou isso em 2015, que não era um grande problema ainda. Já era um direcionamento. E aí, quando eu estava lá nesse congresso em São Paulo, eu vejo esse cenário e falo assim, cara, que loucura. Esse mercado de plano de saúde, ele está fadado à insustentabilidade. E aí, começo a consumir artigos sobre isso. E aí, chego ao setor de healthcare da Harvard Business School, né? E começo a consumir ali conteúdos em relação a isso. E aí, foi a segunda vez que eu me vi como um empreendedor maluco. E aí, enfim, o empreendedor ele quer resolver os problemas do mundo, né? Então, fui médico para tentar resolver os problemas de pacientes. E aí, depois me coloco ali como empreendedor tentando resolver problemas. Aí, eu me peguei no avião, voltando, desenhando ali as soluções para os problemas. Mente inquieta, né? Tendo que colocar no papel ali. E aí, enfim, aí eu desenho ali um triângulo da insatisfação. Eu falei, cara, ninguém está satisfeito com esse mercado. O paciente não está satisfeito, porque ele paga por algo que ele reza para não utilizar, né? Aquela história, né? A gente paga um plano de saúde porque é necessário pagar, você não quer pagar por aquilo. É verdade. E você tem aquele conceito, né? Pô, médico de plano é ruim, médico particular é bom. Então você não quer nem usar o médico do plano, você nem abre o livrinho do plano, você quer ir no médico particular. Porque o médico do plano ele ganha muito pouco, começa a atender de 5 minutos, não traz aquele serviço espetacular que o paciente está esperando. Então você paga caro por um plano, rezando para não usar. Tanto é que existe uma pesquisa da ANS que demonstra. Primeira pergunta de alguém que vai fechar um plano, qual é a rede hospitalar? Segunda pergunta, qual é o reembolso? Porque ele não quer usar. Perfeito. Então, enfim, mapeando tudo isso, eu via que o cliente estava muito insatisfeito com esse mercado de plano de saúde. Do outro lado, o plano de saúde também estava insatisfeito pelo descontrole da sinistralidade que estava para explodir. E do outro lado, os prestadores também insatisfeitos. Porque o médico insatisfeito com os honorários que o plano paga, insatisfeito com glosas. Então, assim, a guerra da foice, né? Um triângulo ali da insatisfação, todo mundo insatisfeito com aquele mercado. Quando eu vi o que a gente estava fazendo, eu falei, pô, cara, tem 2 caras aqui que estão satisfeitos com o que eu faço. O cliente, porque eu gero uma jornada impressionante para ele, em saúde. E meus médicos também estavam super satisfeitos, porque eles ganhavam bem na minha clínica, a clínica tinha uma estrutura de luxo maravilhosa, os caras atendiam de hora em hora, né? Não atendia de 5 minutos, então ele conseguia ter um olhar criterioso para assim. Falei, cara, falta eu resolver o problema de um stakeholder aqui, que é o plano de saúde. Como é que eu controlo esse cara aqui? E eu comecei a ver que o que a gente fazia também era super oportuno para o plano de saúde. Por quê? Investir em prevenção é muito mais barato do que tratar a doença. Então, os estudos demonstravam para a gente, na época, que $1 investido em prevenção representava mais ou menos $6 de economia no tratamento da doença. Falei, cara, o que a gente faz também é maravilhoso para a sustentabilidade do mercado. Total. E aí eu começo a visitar, na época eu tinha um grande amigo que trabalhava na área comercial de um laboratório e me apresenta alguns heads de plano de saúde aqui no Rio de Janeiro. Eu começo a fazer reuniões com eles e vi que o nosso negócio era muito melhor do que eu imaginava, porque a cada reunião que eu fazia com o head de plano de saúde, os caras olhavam para mim e falavam assim, cara, onde é que você estava esse tempo todo? O mercado precisa disso aí, ó. Cara, abre para mim em São Paulo, abre para mim no centro da cidade, abre para mim no Nordeste, abre... Cara, eu chamei meus sócios e falei assim, cara, eu quero o projeto de uma clínica, pode virar um projeto de uma rede de clínicas, porque a clínica que nós temos não existe no mercado. Então a gente é first mover. Sim. Estamos ali um oceano azul, né? As pessoas gostam de falar do oceano azul. Temos um oceano azul pela nossa frente. E aí, na época, os 2 sócios, o Carlos Henrique e o Olinto, eles tinham um viés muito médico, né? São ainda médicos espetaculares, né? São médicos fantásticos. E eu via que eles não tinham muito esse apetite empreendedor de resolver os problemas do mundo. E aí eu começo a trabalhar bastante sobre esse conceito e, cara, não posso fazer isso sozinho. Então eu tenho uma conversa com eles, falo, cara, eu vou seguir esse caminho, assim, eu quero abrir uma outra marca
E na época, um dos meus sócios, que é meu sócio hoje, que era meu amigo, era meu amigo na época já, a gente falava muito sobre business, porque ele era executivo de uma grande rede varejista e tinha um olhar muito criterioso para a gestão, para o custo, né? Tinha aquela cultura ali muito entrelaçado com uma parte de gestão ali na ponta da caneta. Então, a gente conversava muito sobre business. Eu falei, cara, como eu não vou fazer sozinho, eu preciso de pessoas aqui para me ajudar, até porque a gestão vai ficar uma cultura mais forte aqui no nosso negócio. E eu chamo ele para ser meu sócio, que é o Diogo. Falei, Diogo, cara, tô com uma ideia louca aqui de resolver os problemas do mercado de saúde. O Diogo já tinha saído do mercado varejista, estava empreendendo. Saiu bem, tinha ficado rico lá, viajando o mundo e tal. E eu via que ele era um cara de arena, ele era um cara de guerra, assim, era um cara que trabalhava de domingo a domingo igual louco e tirou um ano sabático para viajar e tal. Enfim, na época ele conheceu a atual esposa, então eu tava vivendo aquela vidinha tranquila. Só que eu via que ele se coçava, eu via que ele queria voltar a empreender, queria voltar pra guerra. E eu comecei a dar umas cutucadas. Diogo, tô com um sonho aqui de ganhar o mundo, cara. Quer vir comigo? Sim, sonho de maluco. Trabalhar de domingo a domingo igual uns doidos e tal, porque, cara, é um modelo disruptivo, é algo pra gente trazer soluções pro mercado de saúde e não vai ser fácil. Vambora? Aí eu vi que ele é tão louco quanto eu. Topou, Mais né? um, que bom. Mais um doido na minha vida. E aí ele topa, a gente abre uma segunda marca, chamada MedScoop, assim nasce a MedScoop. E a gente abre aqui a primeira clínica na Barra da Tijuca com esse modelo de foco em prevenção, sustentabilidade, controle da jornada do nosso cliente, one-stop shop para resolver os problemas. Então a gente queria resolver o problema do triângulo lá da insatisfação. E que de fato todo mundo ficasse satisfeito com um modelo para a saúde, que era algo que não existia. E um só local. A princípio, em um só local. E aí, quando a MedScoop começa, a gente vê que a gente era mais interessante no mercado do que a gente imaginava. Porque os próprios stakeholders começam a pedir para a gente crescer. Pô, abre para mim no centro, abre para mim em outro bairro, abre em São Paulo. Quando o cara começou a me pedir em São Paulo, eu vi que... Cara, se em São Paulo não tem um modelo como esse, né? Centro do Brasil, Paulo, centro eu vi financeiro. que São Paulo é a viagem internacional mais próxima do Rio de Janeiro. É um país, né? São Paulo Concordo. é autossuficiente. Quando o cara começou a me pedir para São Paulo, eu falei, cara, esse negócio é muito melhor do que eu imaginava. E aí, nessa época, a gente tinha um contato muito bacana ali com o pessoal do Village Mall, né? É o shopping AAA aqui do Rio de Janeiro, com o pessoal da Multiplan. A gente fazia muitos eventos ali, eu conheci o superintendente ali do shopping. O Pérez, ele começa a ter uma ideia ali de montar algo em saúde dentro do Village Mall. Eles estavam numa pegada de começar a investir em serviços. E aí, conversando ali com eles, o superintendente na época trocou essa ideia comigo. Eu já tinha uma ansiedade em crescer o meu primeiro business, a ArtScoop, para esse modelo de um grande centro médico focado em prevenção, em qualidade de vida. O espaço lá de 200 e poucos metros quadrados tinha ficado curto. Eu falei, pô, e o meu cliente está aqui no Village Mall, pô, faz total sentido. Aí a gente monta um baita projeto. Falei, pô, o Gabriel era o superintendente na época. Gabriel, eu tenho interesse, mas não em abrir um spa. Cara, eu vou abrir um centro de saúde focado em prevenção. E a gente faz todo o conceito do branding do negócio, vai lá e apresenta para o pessoal da Multiplan, eles ficam encantados com o conceito, e assim nasce a Prime Scoop. Então, nessa época, eu migro a ArtScoop para a Prime Scoop, que é um grande centro de saúde ali no Village Mall focado em prevenção. Lá a gente tem spa, tem centro de estética, centro de performance. Chamei o Dr. Márcio Tanuri, que é chefe do Departamento Médico do Flamengo, para trabalhar ali com Já me atendeu. Já de uma entendeu? vez, já. Espetacular. 8 anos atrás, sim. É o que é, não é à toa. Sim, né? vi um vídeo dele recentemente. Uma grande referência. Porque tava todo terno e gravata. Ele falou, a primeira vez que eu tô entrando aqui no clube do Flamengo. Ele é espetacular. E dentro desse mapeamento que eu fazia de prevenção, eu comecei a mapear que a medicina do esporte era uma das únicas especialidades médicas que ganhava dinheiro com a prevenção. Por quê? O atleta vale muito. Se o Gabigol não jogar domingo, é um prejuízo pro E Flamengo. tem uma carreira curta. Então tem Exatamente. que aproveitar o atleta ao máximo até quando ele tá dando retorno. Perfeito. Pro clube, pra marca. Isso aí. Então, Luiz Felipe, em alguns momentos você falou de Harvard. Então, estudando o seu case, a sua trajetória, a gente viu que recentemente você teve a oportunidade de estudar em Harvard. Eu sou um advogado que tenho muito
gosto muito da academia. Estou no meu 2º ano de doutorado na UERJ e sou muito entusiasta desse universo acadêmico. Você teve a oportunidade de estudar na melhor universidade do mundo. Como é que foi essa experiência e, sobretudo, qual é a maior lição empreendedora que Harvard trouxe para um dos seus negócios? Cara, assim, eu acho que, como eu falei, eu não acredito em sorte, né? Então, qualquer resultado, ele vem à base de muito esforço, principalmente muito conteúdo, né? Então, essa história de achar que alguém deu certo na vida sem conteúdo, esquece. Então, eu sempre fui entusiasta das grandes instituições acadêmicas do mundo. A primeira vez que eu pisei lá em Harvard, cara, foi uma emoção, assim, inimaginável, né? Eu sou um menino, nascido e criado ali na Tijuca, nunca pude imaginar na minha vida que eu um dia chegaria a Harvard. Então, a primeira vez que eu fui para lá, foi uma emoção, assim, extrema, né? E você só cai a ficha quando você tá lá. Quando eu tava indo, eu nem imaginava que, beleza, pô, tô feliz. Cara, quando eu pisei lá e vi tudo aquilo, cara, assim, foi uma emoção extrema. E poder vivenciar a vida acadêmica de Harvard foi assim, mais surpreendente ainda, porque é tudo aquilo mesmo que a gente imagina. E muito mais. Você tem uma plena consciência quando você está lá, que você está no lugar das pessoas que direcionam a raça humana. Uau. Que é feita por pessoas. Não é feita por um status quo, não é feito por uma evolução natural da raça humana, não é. A raça humana ela evolui através de pessoas que são loucas o suficiente de achar que podem mudar alguma coisa, e o Steve Jobs já falava isso, né? São os que mudam, né? São os loucos que acham que podem mudar alguma coisa, são os que mudam. E lá você encontra esses loucos, lá você encontra esses caras com teses de melhorar o mundo, de mudar o mundo. Eu tive a oportunidade de não só ir a Harvard, mas no MIT também. Cara, você vai entrando no MIT, o pessoal eu levei a tese da Health School lá para o MIT, apresentei lá e foi espetacular. E passei um dia lá no MIT com uma brasileira fantástica que estudou mais de 10 anos no MIT, enfim, ela me recebeu lá. Eu fui em todos os laboratórios do MIT, enfim, ela me apresentando. Cara, é incrível, você vai andando no corredor, não, aqui é o prêmio Nobel de não sei quando, aqui é medalha matemática de não sei... E o cara tá lá debruçado, trabalhando de carne e osso. O cara descobriu uma tecnologia espetacular que muda o direcionamento de como o ser humano vive. E lá você tem a oportunidade de vivenciar isso e sentir isso. Então, assim, em termos de empreendedorismo, o que ficou muito claro para mim quando eu fui para Harvard, esse ano eu vou voltar, enfim, então... Que legal. Tem uma longa carreira lá em Harvard. O que ficou muito claro para mim é que, de fato, se você quiser, você consegue. Se você quiser, você consegue. Não existe impeditivo. Só depende de você se capacitar. Também não acontece no automático, né? Então, se você se capacitar, se você tiver força de vontade e você fizer de fato, não é sonhar, né? Sonhar tá dormindo. Tem que acordar, levantar e ir lá fazer o sonho acontecer. Você tem uma plena sensação ali de que você pode fazer qualquer coisa. Que o céu é o limite para realizadores, né? O cara consegue fazer. Então, esse foi o maior ensinamento que eu tive de Harvard, é isso. Assim, se você correr atrás, se você fizer por onde, você vai conseguir. Basta você estudar, realizar. Então, isso para mim ficou muito claro. Disciplina, isso é uma métrica que segue com qualquer empreendedor, né? Essa frase que você acabou de nos premiar é de uma simplicidade, mas de uma profundidade tão grande que um profissional tão renomado quanto você, que conseguiu transitar muito bem em 2 campos distintos, né? Um demanda um diploma, o outro não demanda um diploma. Completamente distinto. O outro... Existem empreendedores que não têm essa pegada de trabalhar como a gente, de domingo a domingo. Não acredito em sorte tampouco, mas às vezes são empreendedores que têm habilidade de delegar muito rapidamente. E não sei se vocês conhecem aquele livro Trabalho 4 Horas por Dia, que foi um best-seller que ele ensina a delegação, infoprodutos, etc. Eu acho bacana, mas se trabalhar 6, entrega mais. Eu também sou do time desses também. Se o cara entrega em 4, se ele fizer em 6, ele entrega mais. Totalmente, então... com certeza. Deixa eu passar aqui pro próximo ponto. Por favor. A gente tentou, na nossa diligência, no nosso dever de casa,
buscamos aonde que a gente comprava a força da autoestima. A gente descobriu que ainda está em vias de lançar. Isso. A gente ia pedir para você contar um pouco sobre essa experiência de escrever um livro com esse nome. Eu tenho com o seu discurso, com a sua trajetória, já começa a ter um pouco do que seria, imagino o que possa vir, mas queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência, o que é. Legal. A força da autoestima, ela também não foi uma ideia que surgiu de uma noite sonhada. Foi também uma construção, assim como a Health School, o livro também foi uma construção, porque à medida que eu me tornei cirurgião plástico e tinha aquele conceito ali de tentar mudar a vida das pessoas de alguma forma, eu sempre acompanhei minha paciente no pós-operatório muito tempo, né? Porque a cicatrização de uma cirurgia plástica, ao contrário do que muitos imaginam, ela demora. O resultado não é como entrar numa cabine e sair do outro lado pronto, né? É uma jornada. Então, até o paciente completar toda a cicatrização, todo o inchaço e tudo mais, demora. E eu sempre acompanhei meu paciente durante todo esse processo. Então, tinha cirurgias ali que demorava 6 meses, 8 meses, às vezes até 1 ano para ela se concretizar, né? O paciente, ele se acha bem, 1 semana, 1 mês, ele acha que está ótimo. Mas aquele processo cicatricial, ele continua. E eu sempre acompanhei toda essa jornada do meu paciente. Acompanhando toda essa jornada do meu paciente, eu começava a ver algumas transformações interessantes, que não estavam só ligadas ao espelho, né? Então, a paciente, ela se via mais bonita. Quando ela voltava, depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses, perguntava: e aí, o que você está achando? Pô, doutor, tô me achando ótimo, só minha vida mudou. Eu tô trabalhando mais, tô trabalhando melhor, meu relacionamento social mudou. Aí você começava a ver algumas percepções ali de vestimentas que mudavam, comportamentos que mudavam. E eu comecei a entender que a autoestima, ela não é meramente uma questão de imagem no espelho. Ela é quase que um direcionador de vida para uma pessoa. A pessoa com a autoestima equilibrada, ela é quase que capaz de tudo. Porque se ela se gosta, é muito mais fácil gostar do mundo quando a gente se gosta, né? E a autoestima, ela trazia esse equilíbrio ali de direcionador de vida, que eu comecei a ver que era quase que um divisor de águas. De felicidade e infelicidade, de capacidade de realização e incapacidade. Então, a pessoa com autoestima em baixa, ela se acha incapaz. A pessoa com autoestima equilibrada em alta, se achava capaz de fazer qualquer coisa. E eu começava a ver que a cirurgia plástica, ela ia muito além do que aquela imagem no espelho. Só que era muito comum eu ir em rodas sociais e tudo mais, as pessoas até falavam: não, eu sou contra a cirurgia plástica, isso é uma futilidade. E eu brincava: cara, senta um dia do meu lado, no meu consultório, para você entender de fato o que é estética, o que é cirurgia plástica, o que é autoestima. Porque as pessoas, elas tendem a confundir a autoestima com a questão de conceito de futilidade, de vaidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Autoestima é a gente com a gente mesmo. Não é rede social, não é o que você quer passar para o amigo, não é nada disso. Autoestima é a gente, né? É a verdade. É você acordar, olhar no espelho e aí, tá gostando do que você tá vendo? Tem ninguém aqui do nosso lado. Isso é autoestima. Isso é o fogo dentro de você que faz você viver melhor. E eu comecei a ver que a cirurgia plástica, ela trazia isso para as pessoas. Eu falei: peraí, cara, só eu tô vendo isso, né? Porque me incomodava muito a cirurgia plástica ir para esse caminho de comércio, de futilidade, que as pessoas tinham um conceito completamente errado do que era aquilo. Eu falei: cara, beleza, meus pacientes entendem o que é, quem convive comigo entende o que é, mas como é que eu levo isso para o mundo? E aí veio a ideia do livro. Eu falei: pô, eu preciso atingir as pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas o que de fato é a especialidade médica cirurgia plástica. Nesse mundo de futilidade, de programas de televisão, né? Essa coisa glamourosa do cirurgião plástico que anda num carrão, não é nada disso. Existia um lado médico ali, fundamentado ali para aquela especialidade, que as pessoas estavam perdendo um pouco desse conceito. E aí a ideia do livro, da Força da Autoestima, ela vem exatamente para mostrar para as pessoas alguns cases, alguns conceitos. Aí eu começo a estudar muito, já deu para ver que eu gosto de estudar, né? Sim. E aí, enfim, começo a estudar muito sobre o assunto autoestima. E começo a ver que existe um traço histórico no comportamento das sociedades em relação à autoestima, né? Porque, quando o mundo, dando um exemplo aqui, né? Quando o mundo ele era monarquia, o rei ele era onipresente, onipotente, incontestável.
Uma pessoa com autoestima baixa, ela não contesta. Então era super oportuno para as monarquias que a sociedade vivesse com autoestima em baixa. Interessante. E por isso que esse conceito de vaidade, ele começa a ter um conceito com uma conotação pecado. Você não pode se gostar, você não pode se achar, você não é tão bom assim. Começa aqueles conceitos, né, de diminuir a pessoa, né? De, pô, se você é vaidoso, você está errado. Então, aí quando eu começo a estudar isso, eu falo assim, pô, eu preciso falar um pouquinho disso para as pessoas. E aí fecha aquele tripé, né, Luiz Felipe, que é Estado, o alto clero e a burguesia. Eu lembro do rei Luís XVI ou XIV, lá, o Estado sou eu. Sim. Então, o Estado sou eu, o poder sou eu, você fica em segundo plano. Muito bacana essa... E não contesta. E não contesta. Fica quieto. Exatamente. E a igreja, sobretudo, não, é um pecado. A vaidade é um pecado, um dos 7 pecados capitais. Isso aí. Pô, que interessante. Então a sociedade, ela deixa de ter ali um poder de análise, argumentação e poder, né, se empoderar para argumentar. Então, assim, a autoestima, ela traz poder, né? À medida que você gosta de você, você se sente empoderado, né, para ser quem você quiser. Então você fica mais questionador em relação ao status quo, né? Sim. E às vezes quem está no poder não quer mudar muito o status quo, né? É assim até hoje, né? Então, um livro que marcou muito a minha juventude foi o do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. A autoestima, ela se relaciona com o subconsciente nesse ponto que a gente está trocando em miúdos aqui? 100%. 100%. Porque é isso, assim, o empoderamento, ele não é algo racional, né? Essa questão de você se gostar, ele não é uma coisa racional, né? Então, isso é parte do seu cotidiano, isso é parte da sua vida, é parte das suas ações, né? Então, aflorar esse equilíbrio da autoestima, ele não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Ele é uma construção também, que também parte pela imagem no espelho que você está vendo. Parte de comportamento, parte de uma série de coisas. Daí, livros de autoajuda que às vezes ficam martelando na cabeça das pessoas questões positivas para você ficar se martelando em relação a questões positivas, né? Aquele poder do amanhã, de você acordar, só ver notícias positivas para o seu dia ser melhor, né? Não ficar se martelando ali com questões negativas. Isso é subconsciente. Ali você começa a determinar um mindset de positividade. Que muitos que acreditam em questões de energia e tudo mais, creem que também essa positividade atrai coisas positivas para a sua vida, né? Eu não estou muito nesse mérito de ficar questionando essa questão de energia, uns acreditam, outros não, enfim. Mas uma coisa eu vi acontecer de uma maneira real com os meus pacientes. À medida que eles se gostavam mais, à medida que a autoestima entrava em equilíbrio, muitos deles falavam que a vida começava a dar certo ali, né? Mas não porque o mundo se apresentava diferente para ele. Talvez porque ele se apresentava diferente para o mundo, de uma forma inconsciente. Não a imagem em si, mas como ele se colocava consciente daquela imagem. Poder, né? Sabe o que eu acho fascinante? Poder da autoestima. É que, Força a da respeito autoestima. de autoestima, você começou com um resultado empírico e agora você vai traduzir para uma teoria, digamos assim, da força da autoestima. Quando é que vai ser lançado? Então, tá para hoje eu fiz a última revisão do que livro, massa. fui lá para diagramação, enfim. E aí estamos para vamos fazer lançamento aí no Brasil todo. Oba, no Então, Rio, pelo menos no vamos Rio lá. de Janeiro a gente vai. Isso aí. Teremos Já tá lançamento esse primeiro também semestre ou online. segundo semestre? Primeiro semestre ainda. Pô, que bacana. Isso aí. Daqui a Que pouco bacana. o pessoal vai saber aí as datas. Médico, mais empresário. realização. Escritor. Muita coisa em um mesmo profissional. Então, Luiz Felipe, quer perguntar a respeito do... Acho que essa pergunta aqui tem mais... Pode ser, dialoga mais com pode você. ser, mas se a gente quiser revezar, se quiser ir, a Acho que gente você fica tem brigando para mais- fazer pergunta. É verdade. Bom, então eu vou aproveitar. Doutor Luiz Felipe, aqui a gente vê um pouco investimento na nossa área, no jurídico, na parte de planejamento patrimonial, tanto no que se refere na parte empresarial da vida, como na parte patrimonial familiar, que seria o que a gente chamaria de ativo de não risco. Tem questões que são empresariais, aquela questão que envolve a atividade empresária, e a atividade pessoal, a
patrimônio pessoal. Então a gente tem, eu ainda vejo, né, sempre brinco, e aí fazendo comparação com o que o doutor estava falando, muitos clientes chegam aqui, olha, ferrou, eu preciso disso agora. Aí eu falo, olha só, se você tivesse vindo no câncer logo no início, a gente fazia o tratamento, agora está metástase completa. Então assim, eu tento colocar esse planejamento antes da bomba da bomba explodir, eu faço sempre essa metáfora. E eu queria saber, você é uma pessoa que parece que se planeja, e obviamente ficou claro isso aqui agora, em todos os ramos. Eu queria saber de você, o que você vê desse investimento de ter uma assessoria jurídica, tanto na sua parte pessoal como na sua parte empresarial, e o que você diria, enfim, para outros empresários em relação a isso. Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa parte. Acho que uma das coisas boas que o empreendedorismo pode trazer para a vida pessoal é que você deixa de separar as coisas, né? Vida empreendedor, vida pessoal, elas se entrelaçam, né? Você é dono da sua empresa, sua pessoa física está ali, aquilo ali se entrelaça. Eu brinco que às vezes não ser empreendedor é muito mais fácil. Você chegou 8 horas da manhã no seu trabalho, saiu às 5, aquilo ali está tudo certo. Se você não tem aquela veia empreendedora, você consegue se desligar. O empreendedor, ele leva os problemas para casa, né? Sim. Então, ele não diferencia. Os problemas continuam, porque os problemas são dele. No final do dia, os problemas são dele. Uma coisa muito boa que eu trouxe para a minha vida pessoal em relação ao empreendedorismo é que, desde muito cedo, eu via que empreender é planejamento, né? E comecei a aprender isso na dor. Se eu não planejava, as coisas davam errado. Se eu não mensurava, se eu não me preparava, eu ia pelo achismo. A chance de dar errado era muito grande. Então, para tudo que eu vou fazer hoje, exige muito planejamento, né? Quando você tem uma visão analítica da vida, a vida às vezes pode ficar até mais chata, né? Às vezes, minha esposa brinca comigo assim, cara, você é muito chato, porque eu te pergunto, o que você acha disso? Eu falei, eu não acho nada, me dá coisas para eu começar a achar alguma coisa, me dá ferramentas para eu fazer análise. Porque se eu analisar, eu não acho nada. E ela brinca comigo, eu falei, pô, tudo você precisa aprofundar a análise. Eu falei, cara, isso é o empreendedorismo, é um saco isso. E claro que a gente transfere isso para a nossa vida pessoal, já que está tudo entrelaçado. Então, se eu vou fazer uma viagem, tem que ser planejado. Se eu vou investir R$1 em alguma coisa, tem que ser planejado. Se eu vou pensar no meu patrimônio, se eu vou pensar nos investimentos que eu vou fazer para o meu filho, a escola do meu filho é planejada. Então, você começa a planejar absolutamente tudo. E nos mínimos detalhes, né? Então, a minha vida pessoal, em termos de patrimônio, né? Enfim, sucessão, imagina, olha a loucura, eu já penso, eu tenho um filho de 5 e um de 4 anos. Eu já penso na sucessão, plano de sucessão. Na empresa, eu brinco, né? Na medicina, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas, brincadeiras à parte, enfim, o meu planejamento sempre é de curto, médio e longo prazo. Mas tudo baseado em análise. Bom, a gente vê uma carência mesmo de planejamento, tanto empresarial quanto sucessão, como você falou. Eu acho que é bom a gente sempre falar sobre isso. Navegando nessa influência de futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, você tem uma família, você tem filhos. Talvez a pergunta mais complicada ou fácil, porque, Luiz, você tem um tom tão didático de expor as ideias, tão professoral, que eu acho que você vai transformar uma pergunta que eu particularmente acho complicada em algo simples. A responsabilidade. Já parou para pensar de onde é que o profissional Luiz Felipe vai estar daqui a 10, 20 anos? Tem algum sonho super dantesco? Olha, quero realmente fazer uma excursão para a Lua, com meus principais amigos, com a minha família. Olha, pelo que a gente conversou aqui, eu não vou... Você esteve no berço da sabedoria humana contemporânea, que é Harvard. E os seus resultados se comunicam muito, enfim. Queria saber de você. Cara, tenho, assim... todo o ano lá na empresa, a gente faz até um retreat, né? Que a gente pega todo o corpo, diretoria da empresa, fazemos um retiro mesmo, assim, vamos para um lugar onde ficamos só nós ali, traçando o planejamento de curto, médio e longo prazo da empresa. Então, normalmente, a gente pega a empresa e olha para 7 anos para frente. Né? Final do ano passado, fizemos a mesma coisa, enfim. Então, assim, temos muito claramente onde a Health Scoop quer estar nos próximos 7 anos, no universo de 7 anos. De fato, a gente quer trazer esse contexto para o setor de saúde com foco em prevenção,
controle, sustentabilidade, né? Fazendo o nosso paciente viver mais e melhor, né? Esse dentro do conceito da Health Scoop, dentro do ecossistema Health Scoop das marcas que nós temos. Hoje nós temos um tripé ali, né, de serviços, que vem na parte de assistencial, com as nossas marcas assistenciais de clínicas, laboratório, atendimento domiciliar, telemedicina. Temos a parte de corretora de plano de saúde, onde a gente dá essa assessoria B2B para as empresas, para controle de uso dos funcionários em relação ao plano de saúde, que é uma grande ferida para as empresas hoje. E temos a parte também de medicina ocupacional, onde a gente faz todo esse mapeamento que é previsto em lei, né, da saúde dos colaboradores de uma empresa. Então, a gente quer essa engrenagem funcionando cada vez mais com essa interoperabilidade para controle de dados desse nosso paciente. Estamos investindo bastante em tecnologia em relação a isso. Os próximos 2 anos aí vamos investir um caminhão de dinheiro em tecnologia para ter esse controle. Então, o destino a longo prazo da Health Scoop, ela vem muito nessa direção ali de sustentabilidade no mercado de saúde, com o foco em alinhar os interesses com o cliente. Lembra, o cliente não quer mais ficar doente, né? Então, o interesse ali do stakeholder não pode ser só tratar a doença, tem que ser ele não ficar doente. Então, a longo prazo é a gente ser o benchmark dessa história, assim, do grande stakeholder em saúde que conseguiu disruptar a saúde para ter esse olhar em prevenção e controle. Isso dentro da empresa da Health Scoop. Dr. Luiz Felipe, primeiro eu quero continuar operando. Então, eu amo meus pacientes, eu amo o que eu faço, cirurgia, as pessoas até brincam, como é que você consegue operar? Eu falei, não tem empreendedor que veleja, não tem empreendedor que corre todo dia de manhã, que joga tênis e tudo mais. Eu também jogo tênis, mas eu também opero, né? Enfim, e exige de mim ali a dedicação como cirurgião. Então, primeiro de tudo, quero continuar operando. Eu sou um cara muito família, né? Então, assim, meus filhos já têm uma camisa de Harvard lá, pequenininha, um boné de Harvard. São dois. Que bacana. 2 meninos, um de 4 e um de 5 anos. Já vai treinando pro application. Já, né? ele já fala. Que bacana. Eles estudam numa escola bilíngue, então que legal. Fala inglês, eu já fico, né? Papai, eu Harvard. Que responsabilidade. Muito legal. Mas enfim, então eu tenho muito claro, assim, esse passo a passo de onde eu quero estar daqui a 2 anos, de onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu gostaria de planejar para os meus filhos a longo prazo também. Isso é bem formatado, assim, na minha cabeça. Pô, muito bacana. Luiz, a gente percebeu que você teve um investimento empírico em tecnologia ao longo das suas empresas, do desenvolvimento, um investimento em conhecimento, conteúdo, e de uma forma tácita, a gente percebeu também que você investe também tem uma terceira coisa, pessoas. Quando você leva a sua equipe, salvo engano, Itaipava, a gente foi para Itaipava, o último retreat foi Itaipava. Fizemos dever de casa legal, hein? Que bacana. Quando você leva a sua equipe, uma equipe grande, para Itaipava, e você constrói um ambiente informal, onde o pessoal está no puff e vários têm a possibilidade de falar, de expor virtudes, fraquezas, anseios. Isso é investimento em pessoas. Então, fechando esse tripé que a gente chegou aqui sem pegadinha, foi tudo de uma forma muito orgânica, queria que você falasse realmente como é que você enxerga a sua liderança. A gente está se conhecendo nesse momento aqui agora. Quem nos introduziu foi o Duda. Aliás, Duda. Um abração para o amigo Duda, que muito querido, falou super bem do seu aspecto pessoal e do profissional. Duda, e eu queria saber... Okay. Não, porque a gente mas realmente tiveram hipérboles genuínas. Eu queria saber como é que você define, Luiz, a sua liderança. Cara, assim, liderança para mim é sinônimo de uma palavra. Só uma. Exemplo. Assim, não existe liderar sem exemplo. É humanamente impossível, né? Então, assim, a Health Scoop, ela é uma empresa feita de pessoas boas. Essa é a primeira coisa que eu direciono lá no meu RH, né? Me trazem um currículo e tal, não sei o que, esse cara foi para aqui, foi para lá, não sei o que. Eu falei, putz, ótimo, beleza. Competência técnica, eu já sei o que é. É uma pessoa boa, tem um bom coração. Bacana. Ele é uma pessoa com propósitos de vida que alinham com os nossos aqui de ser uma pessoa boa. Então, não ser bom na Health Scoop não é negociável.
Então, como eu acredito que a liderança ela vem através do exemplo, a primeira coisa que eu procuro ver é ter esse olhar muito genuíno para quem está trabalhando comigo. Até porque eu não construo nada sozinho, né? Eu faço questão de fazer o onboard lá das pessoas que trabalham conosco. A gente faz um evento muito legal lá do RH, que é o Café com o CEO, né? Então, eles fazem um café da manhã e eu faço um onboard lá de todos os funcionários que entram. É muito legal. E ali, de forma muito genuína, a gente explica para as pessoas que a Health Scoop, ela tem um sonho como empresa, claro, virar esse grande direcionador do mercado de saúde, mas a gente sabe que aquilo ali só pode ser construído através de sonho de pessoas. Perfeito. No final do dia, todo mundo está ali trabalhando por dinheiro. Por mais paixão que você tenha pelo que você faz, né? O podcast de empreendedorismo é isso, ótimo. Fala. É isso. Enfim, não tem que... Você, no final do dia, você tem que ganhar seu dinheiro para você sobreviver. Não é pecado, né? Muita influência norte-americana isso. Tem que saber falar de dinheiro abertamente, claro, com naturalidade, com vontade. Eu brinco assim, e aí, nesse Café com o Senhor, eu vou ouvindo o sonho de cada um. Pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um cachorro, pode ser ficar rico. Eu brinco ali, a melhor resposta é essa, né? Quando alguém vira para... Porque esse cara eu sei que está sendo verdadeiro. Pô, doutor, meu sonho é ficar rico. Porque eu acho que dinheiro traz felicidade. Eu concordo, eu acho que não é condicional, não acho que só quem é rico é feliz, óbvio que não, né? O conceito de felicidade é muito amplo. Mas que o dinheiro facilita essa busca pela felicidade, óbvio que facilita, né? As pessoas tendem a condicionar essa história, né? Só quem tem dinheiro... Não é condicional, mas que é um parâmetro de, poxa, o dinheiro traz uma certa felicidade, traz conforto, traz uma escola melhor para o seu filho, traz estabilidade, traz tranquilidade. É uma maravilha você poder viver sem, cara, estar preocupado com aquela conta que chega no dia seguinte. Claro. Isso é uma infelicidade. Então, assim, buscar dinheiro não é uma métrica errada da vida, né? Então, a gente escuta o sonho de cada um ali dos nossos funcionários. E de forma muito verdadeira, eu passo para o meu RH que temos que buscar a realização do sonho dessa galera. A gente cria um pacto aqui entre a gente para realizar o sonho de cada um aqui dentro. Porque à medida que essa pessoa está mais próxima do sonho dela, ela está entregando. À medida que ela está entregando, o sonho da empresa está mais próximo. Então a empresa ela é feita de pessoas. Ela não é o Dr. Luiz Felipe. Eu falo para ela assim, essa empresa ela não é minha. Eu só fui o primeiro que entrou no barco. Essa empresa é nossa. Quem paga o seu salário não sou eu. Quem paga o seu salário é você. Com o resultado que você traz para essa empresa. Não sou eu. Então a gente... tem essa questão de liderança enraizada pelo exemplo. Fazendo aquelas pessoas entenderem que ali todo mundo é líder. Todo mundo é dono daquilo ali. Um pouco de partnership. Todo mundo constrói aquilo ali juntos, né? A gente brinca lá, né? Um dos grandes sonhos da Health Scoop é um dia, se Deus quiser, poder fazer um IPO e tal. Quem vai bater o sino não sou eu. Não sou eu que vou bater o sino. É cada um que está aqui. Você deixou o ego do outro lado, né? Voltando ali no começo da nossa conversa, né? Desde a hora que você tirou o sobrenome na porta. Isso é muito bacana. Olha, eu gostei tanto da sua resposta, Luiz, que eu posso dizer, eu gostaria de ser liderado por você. Porque é verdade, porque é tanto... Mas eu contei a parte boa. Claro. Tem a parte ruim. Pô, eu acordo 4 horas da manhã. Os caras lá me aturam de uma forma, tadinho, assim. E eu durmo pouco, né? Sim. Durmo 4, 5 horas. Então eu brinco lá, cara, quem fica direto comigo, já fala, ó, tu vai receber mensagem 2 da manhã. Às vezes, cara, eu tô empolgado 4:30 da manhã lá correndo, me vem uma ideia, eu não vou esperar, eu vou mandar a mensagem. Então eu também tenho uma parte... Sim, você não vai. Essas cicatrizes a gente põe embaixo da camisa social, embaixo do terno, mas o que eu falei é isso. Eu acho que se eu pudesse resumir a nossa entrevista em uma palavra, eu diria inspiração. Eu consegui nos ver... no começo, ainda estamos no começo, mas ali no day one, quando chamei o Queiroz para integrar a sociedade, quando coisas aconteceram na minha vida, na sua também, a gente já se conhece tanto que às vezes eu sei o que ele está pensando, ele sabe o que eu estou pensando. E muito bacana, é inspirador. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta profundidade. Legal. E a gente espera o convite do lançamento do livro. Oh, com certeza. Vai Somos ser leitores vorazes. A gente gosta de ficção, de não ficção, de tudo. Legal. Guilherme, inclusive, estuda psicanálise como forma de se especializar.
Que bacana. E a gente não para, assim, acho que a gente se Ajudar identificou pessoas muito. Né? continua sendo, né? A gente, Sim. em vez de entrar num... Eu ia fazer um mestrado que ia me dar, talvez... E aí eu falei, cara, como é que eu vou ajudar mais a jornada do cliente que está se divorciando, a pessoa que perdeu o pai? Psicanálise é muito mais efetivo, muito mais do que... Enfim, e aí foi por esse motivo. Que legal. E aí fazendo essa comunicação E é aquilo, né? Não há problema nenhum de a gente utilizar esses termos com frequência, a jornada do cliente, mercantilizar a medicina como leigo falando. Acho que os americanos eles têm uma maneira muito mais natural de transformar tudo em business, evento, e medicina, e advocacia. E tá tudo bem, desde que todo mundo conheça, a gente conheça as regras. Né? Claro, fazer isso sem perder o lado humano do que a gente faz. Claro, né? Porque no final da linha eu tô enraizado. cuidando sempre de uma pessoa. Sim, Mas o business, ele tem que existir. sim, sim. A gente Totalmente. até falou, a gente botou medicina versus empreendedorismo aqui, mas a digressão dele foi tão boa que ele já respondeu tudo. É. Foi ótimo. E, na realidade, então, a última pergunta, que pena, mas se você pudesse falar para os seus filhos ali, qual são o nome dos dois? Luiz Felipe e Rafael. Luiz Felipe e Rafael. Se eles ficam puxando ali a tua camisa, pai, você já cansado ali, querendo dormir, eu quero empreender. Fala alguma coisa aí. Eu quero empreender. O que você falaria ali pro... Se quiser falar coisas... Cada um tem... Qual a idade deles? 4, 5 e um 4 e um 5. Vou ouvir com 18 anos essa dica. É. O que você falaria para eles? Cara, assim... Quer empreender? Se prepara muito. E vai. E faça. Levanta da cadeira e faz. Just do it. Just do it. Se ficar sonhando, não acontece. Tem que fazer. Bacana. Tem que fazer, tem que ser protagonista. Pegava a história assim, quer escrever um livro? Pega a caneta e escreve. Mas escreve, você é autor. Não espera Sim. que alguém escreva por você. Sim. Então, empreendedorismo é isso. Você quer fazer? Faz, arregaça as mangas e vai e faz. Muito legal. Planta o jardim em vez de esperar que tragam flores. E é muito inspirador. Perfeito. Bom, esse foi o nosso episódio sobre empreendedorismo e medicina. Quarto episódio da segunda temporada. Mais uma vez, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Obrigado pela atenção de todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau. Um abraço grande, se quiser se despedir. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.